pessoal, boa tarde. Estamos de volta no Café com a Doutora Vivian. Vamos continuar nas nossas dúvidas, nas nossas perguntas. Agora a gente vai para a segunda pergunta. Eu vou esperar o pessoal voltar, que tinha um monte de gente aqui comigo e aí caiu de repente e vamos lá. Segunda pergunta. Segunda pergunta é... e eu vou explicar aqui para, de novo, quem está chegando agora, entender. Sempre, às segundas-feiras eu deixo uma caixinha de pergunta para os seguidores colocarem perguntas para a gente discutir aqui na live e no nosso café. E aí eu pego essas perguntas que podem ajudar outras pessoas e coloco. Surgem muitas dúvidas de câncer de mama e aí deixar claro, né? Eu trato muitos tipos de câncer, né? Mama é um deles. Trato câncer de mama, pulmão, estômago, pâncreas, intestino, tumores femininos, uma infinidade. Quem quiser saber mais, é só me mandar um direct. Então, pergunta é, fazendo químio depois de cirurgia, mesmo assim é necessário a radioterapia no tumor HER2 positivo? Aí eu tava falando que depende, a resposta é depende. Quando eu indico a radioterapia para o tratamento do câncer de mama? Vou passar aqui as situações onde a radioterapia é indicada. A radioterapia é sempre indicada nas pacientes que fizeram a remoção parcial da mama, nas pacientes que fizeram o que a gente chama de quadrantectomia ou setorectomia. Aí independe do tipo de câncer. Se a paciente fez uma cirurgia parcial, retirou somente uma parte da mama, independente do tipo de câncer, a radioterapia será indicada. Existem algumas exceções de pacientes idosas, existem trabalhos que mostram que em pacientes com mais de 75 anos, a gente pode omitir a indicação da radioterapia em alguns casos selecionados. Outra situação onde nós usamos a radioterapia para tumores HER2, que aqui a pergunta é essa, no caso em que a paciente tenha feito mastectomia. Mastectomia retira a mama toda. Aí vocês podem imaginar, mas retirou a mama toda, tem indicação de fazer a rádio? Se o tumor, ao diagnóstico, tinha mais de 5 centímetros ou a paciente tem linfonodos positivos, mesmo tendo feito a mastectomia, será indicada a radioterapia adjuvante depois da cirurgia e mesmo fazendo o tratamento HER2, porque uma coisa vai complementar a outra. O que eu explico para as minhas pacientes na consulta é que para que essa cura se concretize, são necessários esses tratamentos, que é um tratamento multidisciplinar, que na grande maioria das vezes vai envolver um mastologista, um radioterapeuta e um oncologista. Então, nessa jornada de cura, esses são os processos necessários para a busca da cura do câncer de mama HER2. Então, outra situação, né? Falei da mastectomia, quando o tumor tinha mais de 5 centímetros ou a mulher tem linfonodos positivos. Outra situação é quando a paciente fez uma adenomastectomia. O que é isso? Não é aquela mastectomia convencional. É uma mastectomia que mantém o mamilo e a papila e a areola. Não retira essa parte. Isso a gente chama de adenomastectomia. Quando a paciente realizou adenomastectomia e sobrou o tecido mamário ainda na mama, nós indicamos a radioterapia para essas pacientes também. Agora vamos lá para... Então essa era a segunda pergunta. Vamos agora para a terceira pergunta aqui. Terceira pergunta também é de câncer de mama, tá, gente? Vocês podem mandar a pergunta que vocês quiserem, mas a terceira também é. Por que uma metástase que antes era luminal B pode mutar para triplo negativo? Pergunta interessante. Primeiro, vou explicar para vocês o que é um tumor luminal B.
E se vocês quiserem mais informações sobre esse tipo de tumor, basta vocês irem lá no meu canal do YouTube, que é o Doutora Vivian Koski Oncologia, que eu tenho vídeos, muitos vídeos lá no canal sobre isso. Tumor luminal B, ele é um tipo de tumor hormonal. O que é isso? Na imunohistoquímica, nós vemos que ele expressa receptor de estrogênio, receptor de progesterona, pode expressar ou não, mas sempre expressa o receptor de estrogênio, e ele tem um KI67, que é um KI67, maior do que 14%. Esse tipo de tumor nós chamamos de luminal B, ou seja, ele expressa receptor de estrogênio e tem um KI67 maior do que 14%. A pergunta é: será que esse tumor, né, que era um tumor hormonal, se a paciente vier a ter uma metástase, que é uma recidiva, ele pode virar um triplo negativo? Ele pode perder esse receptor e não expressar mais nada? Porque o que é um tumor triplo negativo? É aquele tipo de câncer de mama que não expressa nem receptor de estrogênio, nem receptor de progesterona e nem HER2. Então, essas três, né, substâncias aí, proteínas, são negativas, por isso que nós chamamos de triplo negativo. E a resposta para essa pergunta é sim. Um tumor que antes era hormonal, ele pode dar uma metástase e se transformar num tumor triplo negativo. Exatamente por isso que em toda suspeita de metástase, eu sempre peço uma biópsia. Porque eu preciso confirmar se aquela metástase que surgiu, e eu vou dar alguns exemplos aqui, no osso, no fígado, no pulmão, se é realmente, primeiro, se é realmente uma metástase, se é realmente maligna. Segundo, se é uma metástase, de onde ela veio? Ela veio do câncer de mama? É um outro tipo de câncer? Ou será que é um tumor primário do fígado? Então vai me responder essa pergunta também. E se for realmente uma metástase de um câncer de mama, será que essa metástase é do mesmo tipo do tumor primário, do tumor inicial? Então essas perguntas são muito importantes e são respondidas através da biópsia dessa área que é suspeita para metástase. Então, a resposta para esta pergunta, por que uma metástase que antes era luminal B, um tumor que era luminal B, pode mutar para triplo negativo, né? Então, aqui ela pergunta por quê. A resposta é sim, pode. E por quê? Porque o tumor, ele sofre mutações clonais, ele sofre uma evolução, em alguns casos, ele pode se tornar resistente ao tratamento. Então, essa paciente aqui, um exemplo, um luminal B, pode ter recebido um melhor tratamento, visando o tratamento de um tumor hormonal, porém, existia alguma parte nessa neoplasia, nesse câncer, que não respondia ao tratamento hormonal. Então, esse clone resistente que provocou essa metástase. Então, por isso, pela evolução clonal do câncer, porque ele pode adquirir resistência aos tratamentos, e sempre sabendo que um tumor, ele nunca é homogêneo, ou seja, todo igual, ele pode ter porções diferentes. Então, nós falamos que os tumores podem ser heterogêneos, ter uma parte com expressão de hormônio, outra parte sem expressão, mas é por isso que pode ocorrer essas metástases que são diferentes do tumor primário. Ok, vamos agora para a terceira pergunta, depois eu respondo aqui as perguntas de vocês. Eu esqueci até do meu café, gente. Deixa eu ver se eu aumento um pouco a luz aqui. Ok, vamos lá. A terceira pergunta é um paciente que pergunta sobre Covid. É uma pergunta bem interessante. Depois do Covid, ele conta, desenvolvi derrame pleural. Mas falaram que é normal pós-Covid.
no PET scan, ele fez PET scan. Aí ele fala que aparece como derrame pleural infeccioso. E sexta-feira, quando ele tirou água do pulmão, o médico disse que a pleura está espessada com aspecto de câncer, aspecto de metástase. Então, primeiro, o que é água no pulmão? Essa pergunta é muito comum. Água no pulmão, a gente chama de derrame pleural. O derrame pleural, ele pode ser causado tanto por questões malignas quanto benignas. Exemplos: Covid pode causar derrame pleural? Sim, principalmente se um paciente teve Covid e evoluiu com uma pneumonia bacteriana, que é uma complicação comum da Covid. Então, pneumonias, Covid, podem causar derrame pleural, que é essa água no pulmão. Tuberculose pode causar derrame pleural. Descompensação cardíaca, insuficiência cardíaca, pode causar derrame pleural. Câncer pode causar derrame pleural? Pode. Câncer de pulmão pode causar derrame pleural, que é água no pulmão. Câncer de mama, câncer de ovário. Então, nós temos situações benignas e situações malignas que podem causar um espessamento da pleura. Esse espessamento, ele é visto nos exames radiológicos, tomografias, PET scan. E sempre importante, aqui a dúvida desse seguidor, o mais importante é o seguinte: saber que é possível que a Covid e complicações infecciosas tenham sido decorrentes disso e estejam causando esse derrame pleural? É possível, mas se existir qualquer tipo de dúvida, o recomendado é que se faça uma biópsia dessa pleura, não ficar na dúvida. Se existe dúvida, se pode ser maligno ou não, a questão aqui é fazer uma biópsia da pleura por pleuroscopia, que é um procedimento feito pelo cirurgião torácico. Então, essa é a resposta aí para a terceira pergunta. Acho que eu não tenho mais perguntas. Deixa eu ver se nós temos perguntas aqui. E ver se eu consigo responder. Nem todas as perguntas eu consigo responder aqui. Mas aqui pergunta: quando a paciente tomar a braquiterapia? Então, braquiterapia... A pergunta tá um pouco... Eu não consegui entender a pergunta, tá? Depois, se quiser, de repente, me mandar pelo direct. Eu não entendi a pergunta aqui. Mas, ou deixar na caixinha de perguntas dos próximos cafés, tá bom? Que mais? Eu queria passar um caso clínico para vocês de uma paciente que sempre acompanha a gente aqui no café. Obviamente eu não vou contar o nome da minha paciente, né? Mas eu vou contar a história porque eu acho que pode ajudar muitas pessoas. Era uma paciente que ela tratou um câncer de mama em 2019, eu acho, 2020. E era um tumor bem inicial, só que era um tumor lobular. O tumor lobular, ele tem uma característica de ser multifocal, ou seja, de não ter um nódulo só na mama, às vezes ele tem vários pontos. E sim, essa paciente tinha 2 pontos de nódulo na mama. E o fato é que ela foi operada, fez a cirurgia, ela fez a mastectomia, tirou toda a mama, fez aquela mastectomia regrada mesmo, com papila, mas não tirou toda a pele. Não foi uma mastectomia convencional, foi uma mastectomia mais econômica para manter ali a questão estética, reconstrução, enfim. E aí essa paciente, ela tinha, assim, ela queria saber exatamente se precisava fazer quimio ou não. A gente pediu um exame para ela que chama Oncotype. Esse exame é importante, principalmente nos casos onde a gente não tem certeza que a quimio vai trazer benefício naquele tipo de câncer. Nós pedimos para ela, eu pedi para ela, e o Oncotype veio que ela não precisava realizar a quimioterapia. E a gente seguiu no tratamento hormonal. Ela também não tinha indicação de fazer radioterapia, porque ela tinha tirado a mama toda,
não tinha linfonodos comprometidos e ela fez o tratamento hormonal. O fato é que essa semana ela veio no retorno comigo e ela teve uma recidiva, um novo tumor que a gente chama de um segundo tumor primário na mesma mama. E aí ela me pergunta: como, doutora, pode acontecer isso se eu tirei toda a mama? Lógico que a gente fica muito triste quando isso acontece, mas a gente também mostra um caminho novo do que a gente pode fazer para salvar aquela vida, para curar aquela doença. E aí, o que eu expliquei para ela? Que manteve uma parte da pele, mesmo tendo sido uma mastectomia, uma parte da pele ficou. E sim, sobrou uma pequena concentração de glândula, sim. E como era um tumor lobular, que é um tumor mais infiltrativo, houve essa recidiva e uma formação de um novo tumor. E aqui, deixo para frisar a importância de fazer os exames de acompanhamento. Não achem que depois que você finalizou a químio, se for o seu caso, ou a rádio, você pode abandonar seu oncologista. Não pode, porque essa paciente faz direitinho o acompanhamento, a gente conseguiu fazer o diagnóstico dessa recidiva com 0,8 centímetros, ou seja, está muito no início e a gente pode fazer os melhores tratamentos e proporcionar a cura para essa paciente com uma menos morbidade, que a gente fala, né? Então é importante, eu queria dar esse alerta para vocês, que infelizmente existem casos onde pode ocorrer uma recidiva local, mesmo após mastectomia. Existem casos que essas recidivas ocorrerão e exatamente por isso que nós fazemos esse acompanhamento certinho de 3 em 3 meses, porque sempre se ocorrer uma recidiva e a gente fizer esse diagnóstico precocemente, a paciente vai ter muito mais chance, o tratamento vai ser mais fácil, eu vou ter mais opções e opções de cura. Sobre a radioterapia, aí eu fiz toda a revisão do caso dela e ela não tinha indicação na época de fazer a radioterapia. Então, assim, a gente tenta procurar o que aconteceu, mas a resposta que eu encontro para este caso por se tratar de um tumor lobular, que ele é um tumor mais infiltrativo, que ele infiltra um pouco mais o tecido mamário. Essa paciente agora, a primeira coisa que a gente faz quando a gente descobre uma recidiva de um câncer, que o câncer voltou, a gente precisa entender se está localizado, se está só na mama, a gente precisa ter certeza disso, então a gente pede os exames de estadiamento. E outra coisa importante para a gente definir o caminho do tratamento saber o tipo de tumor. Será que é o mesmo, hormonal? Será que ele mudou? Então, por isso é importante a imunohistoquímica para guiar o melhor tratamento que a gente vai fazer. Hoje em dia, prestem bem atenção nisso, tá, gente? A gente não começa tratamento de câncer de mama sem saber a imunohistoquímica. Não começa, porque o tratamento é completamente diferente. Acho que é isso, gente. Espero que tenham gostado aqui do café. A semana que vem eu não vou conseguir fazer o café, então não vai ter caixinha de perguntas, mas acho que na próxima semana eu vou conseguir. Novamente, esse vídeo depois vai ficar gravado aqui no meu IGTV, vai lá pro meu canal do YouTube. Quem não está inscrito ainda no meu canal do YouTube, vá lá, Doutora Vivian Koski Oncologia, se inscreva no meu canal, curta o vídeo no YouTube, dê um like. Esse vídeo aqui, compartilhe, marque as pessoas desse vídeo. Quanto mais vocês compartilharem, mais essas informações vão chegar. Vamos me ajudar aí, gente, a aumentar o número de seguidores nesse canal. Esse canal tá crescendo muito devagar. Me ajudem aí pra gente conseguir crescer esse canal. Encaminhe essa live aí, posts, para pelo menos aí umas 5 pessoas aqui, que vocês vão me ajudar a crescer esse canal. E aproveitando também,
Quem quiser marcar consulta comigo, manda aqui um direct, eu falo para vocês onde é. Eu atendo presencial, atendo também telemedicina e atendo num centro incrível onde a gente faz quimioterapia, imunoterapia, um tratamento humanizado, um tratamento assim que é maravilhoso. Eu tenho vários pacientes que podem comprovar isso daí. E agradeço todos vocês que estão aqui e até o nosso próximo café. Hoje a gente vai ter live, vou ter uma live hoje aqui já, às 8 horas. Espero vocês na live também.